amparo em suas mãos. Cada dia vou louvá-lo, pois sua graça nos dá proteção.
que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Seja muito bem-vindo ao projeto Adorai 2018, essa semana especial de fidelidade cristã sob o tema Comprometidos. E o tema de hoje, comprometidos com o tempo. Por isso, ninguém pode parar o tempo, não é verdade? O tempo passa para todos. O que Deus espera de mim e de você com relação ao tempo? Presente para você e para mim. E nós temos 24 horas por dia. O que fazer com esse tempo? Como ser mordomos do tempo? Esse é a grande questão, o grande tema de hoje. Antes, porém, de começarmos a ler o livro sagrado, vamos fazer o quê? Nós vamos orar. Onde quer que você esteja nos acompanhando aí, se você puder fechar os seus olhos também e participar desta oração, vai ser bom. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado por tuas bênçãos, por teu cuidado.
e por estarmos juntos mais uma vez nessa noite para estudarmos a Tua Palavra. Ao abri-la, queremos mais uma vez ouvir a Tua voz a nos falar. Que a Tua bênção esteja com todos nós agora. Em nome de Cristo. Amém. Ontem estudamos um pouquinho a respeito dos dons e talentos. E em Mateus 25:19, nós lemos ontem: depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Estão lembrados de que esse Senhor que viajou deu para um 5 talentos, para outro 2 e para outro 1? O que aconteceu com esse Senhor depois de viajar? Por muito tempo ele esteve ausente. E a gente descobre nessa parábola de que o uso dos talentos e dons que Deus deu para mim e para você, eles devem ser empregados ao longo da vida. E nós não sabemos quanto tempo Deus nos dará para usar os dons e talentos. Mas depois de muito tempo o Senhor voltou. Enquanto o Senhor não voltava, não importasse quanto tempo passasse, os servos deveriam estar usando o tempo da forma devida, empreendendo, usando os seus talentos para a prosperidade do reino. Quando vamos para o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, logo no primeiro verso, a Bíblia declara que tudo tem o seu tempo determinado e que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. E o capítulo continua: há tempo para plantar, para colher, para semear, para colher o que se plantou, há tempo de chorar, tempo de rir, etc. Há tempo para tudo debaixo do céu. Agora, o tempo é um presente que Deus deu para nós e nós temos que saber usá-lo. Ellen G. White fala no cuidado que nós ensinar às crianças. E ela diz assim: onde há abundância de ociosidade, Satanás opera com suas tentações para estragar a vida e o caráter. Se os jovens não forem preparados para o trabalho útil, sejam ricos ou pobres, estarão em perigo, pois Satanás encontrará ocupação para eles segundo a sua ordem. O jovem que não está entrincheirado nos princípios, não considera o tempo como um tesouro precioso, um depósito de Deus, do qual todo ser humano deve dar conta. Eu e você um dia daremos conta do tempo e da forma como nós o usamos. E ela está dizendo que o tempo passa em ociosidade, torna-se um perigo, pois Satanás pode se aproveitar dessa ociosidade para enredar as pessoas nas suas tentações. É por isso que o ditado popular é muito verdade: mente vazia, oficina de Satanás. Deus espera que eu e você usemos o tempo de forma sábia. E por vezes ouvimos alguém dizer assim: eu não tenho tempo, mas todos nós temos 24 horas por dia. O que nós precisamos fazer é sábio uso do tempo. Nós temos que estabelecer um critério, uma prioridade. No nosso sistema de valor, o reino de Deus deve vir em primeiro lugar. Então, todos os dias, eu devo gastar tempo primeiro com Deus, na leitura da palavra, em oração. Primeiro tempo com Deus. Esse é o primeiro ponto. Eu tenho que empregar meu tempo da melhor maneira, em coisas que são produtivas, em coisas que são saudáveis. E muitas vezes perdemos muito tempo com aquilo que não leva a nada e nem promove o reino dos céus. Você sabe que às vezes a gente reclama de passar, por exemplo, no sábado algumas horas na igreja, né? A gente chega 9 e vai embora meio-dia às vezes, talvez um pouco antes, um pouco depois, e a gente reclama de passar esse tempo na igreja. Mas quando senta diante de uma TV para um jogo de futebol, as 2 horas passam e a gente nem vê. Não é assim? Ou talvez um seriado preferido, ou aquele filme esperado, ele pode até durar 3 horas e a gente nem liga para isso. Você percebe como a gente às vezes
não prioriza o que tem que ser priorizado. Eu e você daremos conta um dia do tempo. E nós temos que empreender esse tempo da melhor maneira possível. Depois que a gente se torna pai ou mãe, a gente fica buscando as brechas, né? Para tentar usar o tempo da melhor maneira. Lá em casa eu tenho 3 garotos. O mais velho tem 3 anos. O outro tem 2, o outro tem 5 meses. Um atrás do outro. Um chegou em 2014, o outro chegou em 2015, 2016 eu descansei, o outro 2017. 2018 está em tempo ainda, né, pastor? Estamos em fevereiro, março, 9 meses, dezembro. E eu gosto muito de estudar. E eu tenho muitos materiais a serem preparados. As gravações, os programas ao vivo, exigem muito conteúdo. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acordar 3 da manhã, 4 da manhã. É a hora que eles estão dormindo. E eu acordo e estudo até a hora que eu posso, antes de ir trabalhar. A gente tem que remir o tempo, porque os dias são maus. Cada momento. Hoje estávamos na FAAMA, no encontro lá, e eu tive que sair lá do evento, um pouco antes de acabar, para ir para a preceptoria, para terminar o seminário de hoje. É assim que funciona a coisa. Mas a gente tem que aproveitar o tempo. E você tem que aproveitar esse tempo para o seu crescimento espiritual, para o seu crescimento físico, para o seu crescimento intelectual, boas leituras, boas amizades, boas atividades. Agora, além desse aspecto da mordomia do tempo, eu queria chamar a sua atenção para um outro detalhe. Eu e você somos responsáveis também por um outro tempo que nós todos recebemos. E Cristo, nessa noite, quer chamar a minha e a sua atenção para um dia da semana que tem sido ignorado pela grande parte da humanidade. Quando você abre a Bíblia, em Êxodo capítulo 20, aonde você encontra aqui os 10 mandamentos da lei de Deus, você vai encontrar aqui a partir do versículo 8, o 4º mandamento da lei de Deus. E o 4º mandamento diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e fez o quê? O santificou. A lei de Deus, ela é imutável, ela é eterna. Em Êxodo 31:18 é ensinado de que ele escreveu a lei com o seu próprio dedo. De fato, na Bíblia, você tem Deus escrevendo apenas 3 vezes. A primeira vez que Deus escreve é quando ele escreve a sua lei, com o próprio dedo em tábuas de pedra. A segunda vez que a Bíblia apresenta Deus escrevendo, está lá em Daniel capítulo 5. Foi, segundo a arqueologia, no dia 13 de outubro de 539 a.C., porque Deus escreveu na parede do rei Belsazar, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, e anunciava a queda do Império Babilônico. E a terceira vez que Deus escreve está em João capítulo 8, quando Jesus escreveu na areia os pecados daqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher surpreendida em adultério. E sabe qual é a grande lição desses 3 textos? Quando Deus escreve a sua lei, ele escreve em tábuas de pedra, porque a sua lei é eterna, não muda. Mas quando ele escreve os nossos pecados, ele os escreve na areia, para que logo sejam apagados e desapareçam. Agora, a lei foi escrita em tábuas de pedras. No mês de novembro do ano passado, eu tive a oportunidade de
escalar o Sinai. Foram 4 horas de caminhada. Fomos o primeiro grupo a chegar no topo do Sinai. Apenas a luz das estrelas. E lá naquela montanha, eu me deitei naquele solo frio que fazia lá. E olhando aquelas estrelas, eu fiquei pensando, um dia, Deus visitou Moisés aqui nesse monte. E deu para ele as 2 tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos. E no 4º mandamento está escrito, lembra-te do dia do sábado. Deus é tão sábio, sabendo que a humanidade esqueceria este mandamento, ele já colocou assim, lembra-te. E por que é que a humanidade esqueceu? Não foi por acaso. É porque faz parte do plano de Satanás atacar a lei de Deus. E lá em Daniel capítulo 7, verso 25, há uma profecia a respeito da tentativa de se mudar a lei de Deus. A Bíblia diz assim, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar o quê? Os tempos e a lei. Quem é que faria esta obra? Em Daniel capítulo 7, é o chifre pequeno. Se você vai para Daniel capítulo 8, verso 12, diz que o chifre pequeno deitaria a verdade por terra, e tudo o que ele fizesse prosperaria. Ou seja, ele teria êxito em tentar mudar a lei de Deus. Agora, quem é esse chifre pequeno de Daniel capítulo 7? É o mesmo poder que aparece em Apocalipse capítulo 13. E o que fez esse poder de Daniel 7 e Apocalipse 13? Mudou a lei de Deus. Então, quando você pega hoje a Bíblia e os mandamentos da Bíblia e compara com os catecismos de algumas igrejas, você vai perceber que algumas mudanças aconteceram. Primeiro delas, o 2º mandamento que dizia, não farás para ti imagens de escultura, nem as adorarás, desapareceu do catecismo. E o 3º mandamento da lei de Deus virou o 2º do catecismo. E o 4º mandamento, que ensina o sábado, foi substituído por um mandamento que diz guardar domingos e festas. É isso que aparece no catecismo de várias igrejas. É isso que aparece nos livros de doutrina de várias igrejas. Se está ensinando que o domingo é o dia santo. Mas eu e você somos mordomos do tempo. E se Deus separou um dia na semana para se encontrar conosco, nós devemos preservar essa verdade bíblica e não aceitarmos ser enganados. E como parte desse movimento de engano, há uma força muito grande, inclusive dos papas. E olha o que escreveu o Papa João Paulo II. Essa carta apostólica chamada Dies Domini, que foi publicada em 1998, ela fala sobre a santificação do domingo. E sabe o que ensina essa carta? Cristo ressuscitou no primeiro dia. E ao ressuscitar no primeiro dia, que é o domingo, ele fez do primeiro o maior dos dias. E é por isso que a cristandade passou a guardar o primeiro dia como dia santo, em homenagem à ressurreição de Cristo. É verdade que Jesus ressuscitou no domingo, mas quem disse que ele fez o domingo um dia santo, porque nele ressuscitou? Quem disse? E por que é que os apóstolos que viveram depois da morte de Cristo continuaram a guardar o sábado? Olhe, por exemplo, o apóstolo Paulo, em Atos 16, 13, 17, 2, 18, 4. Paulo está guardando o sábado. Se você olhar para todos os textos do Novo Testamento que falam sobre o primeiro dia da semana, que é o domingo, você vai descobrir que eles apenas se referem ao domingo como o dia da ressurreição de Cristo, mas não fazem desse dia um dia santo. Mas, pastor, a ressurreição de Cristo não é um evento especial que deve ser celebrado? É! E é tão especial que Deus já deixou na Bíblia uma cerimônia para celebrarmos a ressurreição de Cristo.
Tem uma cerimônia, pastor? Tem. E que cerimônia bíblica celebra a ressurreição de Cristo? A que vocês acabaram de assistir. O batismo. E quando você pega a carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 6, versos 4 a 6, Paulo diz assim: assim como Cristo morreu e foi sepultado, nós também somos sepultados na morte pelo batismo, para que assim como Cristo ressuscitou, também nós ressuscitemos para uma nova vida. Então, quando alguém é batizado, o batismo significa morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. É assim que a gente celebra a ressurreição, e não guardando o domingo. Aí você está se perguntando, mas espera aí, pastor, quer dizer então que grande parte da humanidade está errada? Isso mesmo. Isso mesmo. Porque você não tem na Bíblia um único texto para dizer que domingo é dia santo. As pessoas que santificam domingo, elas estão seguindo uma tradição. Mas aprendamos uma coisa: o tempo não transforma o erro em verdade. O tempo não transforma o erro em verdade. Não importa se há séculos o domingo é santificado por alguns, ele nunca será um dia santo. É claro que ele é um dia bom, como qualquer dia da semana, mas santo só o sétimo dia à luz da Bíblia. Agora, eu e você temos duas atitudes. Ou a gente aceita esse livro como norma de fé para a vida cristã e pratica o que ele ensina, ou então você rasga a Bíblia e faz o que você quiser da vida. Vai ser outra coisa. Cristão não. Quer ser cristão? O livro é esse. Quer seguir Jesus? O livro é esse. Outro dia um pastor disse para mim: a gente não guarda sábado porque isso é coisa do Antigo Testamento. Ainda que não seja. Eu posso dar para você dezenas de textos no Novo Testamento que falam do sábado. Mas eu perguntei para ele: e qual é o problema de termos o sábado no Antigo Testamento? Ah, porque isso é lei do passado, não se pratica mais. É, pastor? E eu fiz assim a seguinte pergunta para ele: e por que é que o senhor, quando ensina o dízimo, usa o livro de Malaquias? Por que o senhor ensina o dízimo na igreja? Quer dizer, quando convém, vai para o Antigo Testamento para ensinar o dízimo. Mas quando é a lei de Deus e o sábado, aí o Antigo Testamento não tem validade. Isso é falta de coerência. Então, quer ser cristão? Esse é o livro. Quer praticar o que Jesus ensinou? Esse é o livro. Não tem outro caminho. Não tem outra verdade para o cristianismo. E esse livro não apoia a santificação do domingo. E eu posso dar para você 104 textos na Bíblia que vão falar do sábado e da sua santidade. Com quem você vai ficar? Com a Bíblia ou com a tradição? Você escolhe. Você não é forçado a nada. Aliás, ninguém é forçado a nada. Aprendamos uma coisa nessa noite: só vai entrar no céu quem quer ir para o céu. Ninguém vai entrar no céu forçado. Ninguém. Se você não quiser ir para o céu, não se preocupe, você não vai. Porque ninguém vai entrar no céu forçado. Só vai entrar no céu quem quer entrar no céu. E tem que querer muito. Sabe por quê? Porque você, quando quer o céu, vai passar por dificuldades. Jesus mesmo antecipou isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. O que vai acontecer daqui para frente então, pastor? Olha para Apocalipse. Abra aí, Apocalipse 13. Olha o que vai acontecer. Apocalipse 13, verso 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome.
Veja, na Bíblia, em Apocalipse 13, a besta tem uma marca, um sinal. E no capítulo 7 de Apocalipse, Deus tem um sinal, que é colocado à testa de seu povo. Então, no Apocalipse tem dois tipos de selos, ou sinais. O selo de Deus e o selo da besta. Deus está selando o seu povo com o seu selo, e a besta vai selar as pessoas com o seu selo. Agora, é impossível receber os dois selos. Ou você recebe um, ou recebe outro. Agora, qual é o selo da besta? É o selo que se opõe ao selo de Deus. Qual é o selo de Deus? É o sábado. Como assim, pastor? Abra a sua Bíblia. Abra a Bíblia em Ezequiel. Lê esse texto comigo. Ezequiel, lá no capítulo 20. Dá uma olhadinha para esse texto. Ezequiel, capítulo 20. Olha o verso 12 comigo. Ezequiel, capítulo 20, verso 12. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Lhes dei os meus sábados para servirem de sinal. Olha agora o verso 20. Ezequiel 20, 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. O sábado é o sinal de Deus. E qual será o sinal da besta? Um sinal que será colocado no lugar do sinal de Deus. E qual é o dia da semana que está tentando ocupar o lugar do sábado? O domingo. Então o domingo será a marca da besta. E quando ele será? Quando esta profecia de Apocalipse 13, 16 e 17 se cumprir. O que diz essa profecia? Haverá uma legislação que chegará a ser mundial. E todas as pessoas serão forçadas ou serão obrigadas a reservarem ou santificarem o primeiro dia da semana. E quem não aceitar essa santificação não vai poder comprar e nem vender de acordo com a profecia. Será um tempo de prova para o povo de Deus. Mas Deus vai livrar a todos os filhos fiéis. A todos aqueles que aceitarem a vontade dele. Aqueles que se submeterem à sua vontade. Mas pastor, isso de fato vai acontecer? Bom, basta você olhar para os eventos. E sabe o que é que prevê a profecia de Apocalipse capítulo 13? Uma união entre o maior poder religioso e o maior poder político do mundo. É isso mesmo. As duas bestas de Apocalipse 13, elas representam simultaneamente os Estados Unidos e o Vaticano. A primeira besta representa o papado, um sistema que dominaria por 1260 anos. É isso que diz Apocalipse 13. E qual foi o sistema religioso que dominou por 1260 anos? O papado. Exatamente dos anos 538 até o ano 1798 da nossa era. E os Estados Unidos? Eles agora vão dar poder ao papado. E a esta união desses dois poderes está prevista na profecia. Será que isso pode acontecer? Bom, nós estamos caminhando a passos largos. E no dia 24 de fevereiro de 1992, a revista Time trouxe como matéria de capa a Santa Aliança. E sabe sobre o que falava esse artigo? Os acordos diplomáticos entre a Casa Branca e o Vaticano. Entre João Paulo II e o presidente norte-americano Ronald Reagan. Isso soou em ar profético. Sabe por quê? Porque esta união já havia sido tentada lá por volta de 1950. Só que naquela ocasião, quando se tentaram, houve um rebuliço tão grande no Senado norte-americano que a sessão teve que ser cancelada. E sabe por que a sessão foi cancelada? Porque não entrava na mente dos congressistas norte-americanos alianças com o papado. Mas por que não entrava na mente deles uma aliança? É muito fácil.
É só você estudar um pouquinho da história do surgimento dos Estados Unidos. Quando os fundadores dos Estados Unidos, chamados Pais Peregrinos, liderados pelo pastor John Robinson, cruzaram o Atlântico a bordo do Mayflower, eles chegaram lá nas praias de Norte América, naquilo que nós chamamos hoje o estado de Massachusetts, e ali eles fundaram uma cidade chamada Plymouth. E por que deram nome para essa cidade de Plymouth? Porque eles haviam saído do sul da Inglaterra de uma cidade chamada Plymouth. E como eles chamaram agora esta região? New England, a Nova Inglaterra. E por que é que eles fugiram da Europa nesse barco com 102 pessoas? Porque eles estavam sendo perseguidos pelo poder papal. Então, a nação que foi organizada com esses pais peregrinos organizou uma nação protestante. E qual é o lema dos Estados Unidos? Um Estado sem rei, uma igreja sem papa. E por que tinham esse lema? Porque todos eram fugitivos das perseguições papais da Idade Média. Estamos falando de 1620. Eu visitei no ano passado a cidade de Plymouth novamente. E desta vez eu fiz questão de ir no cemitério mais antigo da cidade, procurar sepulturas. Eu adoro cemitério. Você gosta de cemitério? Alguém gosta de cemitério aqui? Será que só eu? Não, temos mais alguns aí também. Um dia a gente vai para lá, mas não estamos com pressa não. Mas para visitar cemitério eu gosto. E eu fui lá visitar aquele cemitério em Plymouth para tentar encontrar ali as sepulturas daqueles que vieram no barco. Eu achei 3. 3 sepulturas daqueles que vieram no barco. Está datada de 1627, 1670, o sepultamento dessas pessoas. Eles organizaram essa nação protestante. E por que estavam ali? Fugindo das perseguições papais. Agora, a história tinha que mudar. Porque a profecia tinha que colocar esses dois poderes aliados. E você deve se lembrar de que alguns anos atrás, 1 a 2 anos atrás, o Papa Francisco tornou-se o primeiro Papa a discursar no Congresso norte-americano. Eu acompanhei a visita do Papa Francisco e foram 3 os discursos que ele fez nos Estados Unidos. Mas o que mais me chamou a atenção foi um discurso feito no Jardim da Casa Branca, que durou 9 minutos. E sabe como que o Papa introduziu esse discurso no Jardim da Casa Branca? Ele disse assim: eu estou feliz em estar sendo recebido nesta nação com tanto carinho, com tanta atenção, sendo eu um estrangeiro, ele é argentino, assim como um dia vocês foram bem recebidos aqui, nesta terra, sendo vocês também estrangeiros. E quando o Papa disse isso, eu me perguntei, será que os americanos entenderam o que ele falou? Será que eles se lembraram que eles estavam ali como peregrinos? E por que é que eles eram peregrinos? Porque esse mesmo poder que discursava os havia expulsado da Europa, os perseguindo. E é para esse mesmo poder que eles escancararam suas portas. E hoje nós temos acordos diplomáticos entre Casa Branca e Vaticano. E sabe o que é que vai acontecer com esses acordos diplomáticos? Olhando pelos olhos da profecia. Ellen G. White diz no Grande Conflito 588. Mediante 2 grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano. E sob esta a influência dessa tríplice aliança, este país, os Estados Unidos, seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Sabe o que a profecia nos mostra?
que haverá uma tríplice união. O protestantismo que se apostatou da verdade, o catolicismo e o espiritismo. O ecumenismo vai acontecer. E esses três movimentos vão se unir. E qual será o elemento aglutinador? Duas doutrinas. A crença que o domingo é o dia santo e a crença que a alma é imortal. A igreja adventista não acredita na santidade do domingo, mas no sábado, e prega e acredita que a alma é mortal. Porque é isso que declarou o profeta: a alma que pecar, essa morrerá. A primeira mentira de Satanás, contada lá no Éden, foi: se você comer erva, você não vai morrer. Então a primeira mentira que o diabo trouxe para a terra foi a ideia de que a alma não morre. E hoje, quando você olha para o mundo cristão, essas duas doutrinas permeiam os livros de doutrina e os catecismos. Todas acreditam que o domingo é o dia santo e todas acreditam que a alma é imortal, só que de diferentes maneiras. Para alguns, a pessoa morre e vai para o céu. Para outros, ela morre e vai se reencarnar em outras personalidades. Para outros, a pessoa morre e, se não foi tão boa, vai para o nível intermediário ou até mesmo para o inferno. Mas todas têm recompensa, todas estão conscientes imediatamente após a morte. E isso não é bíblico. Eu tive um ancião de igreja que um dia ele perdeu o irmão dele. E no dia do sepultamento do irmão dele, o irmão não era adventista, era de uma outra igreja que acreditava que a recompensa é dada assim que a pessoa morre. E o pastor do irmão dele foi fazer o velório. E lá no cemitério, ele tentando confortar a família, disse para esse ancião da minha igreja, que era adventista, e para os familiares: não choremos o irmão, porque o seu corpo está aqui, mas a alma já está na glória com o Pai. E esse ancião da minha igreja disse assim: não, pastor, não minta para nós, não minta, o corpo está aqui e não tem nada na glória. Quando Jesus voltar, é que se ele estiver salvo, ele vai para a glória. Eu não sei se eu teria coragem de fazer o que ele fez. Eu queria ver a cara do pastor naquela hora. Mas parece que chegou o tempo de começarmos a fazer isso. Sabe por quê? Porque tem muita gente querendo que você aceite goela abaixo as mentiras que eles pregam, sem um texto da Bíblia para provar. E a fé, ela é racional. Nós acreditamos no sábado, porque há mais de uma centena de textos. Nós acreditamos que a alma é mortal, porque esse é o ensino de toda a Bíblia. Isso é racional. Então esses poderes vão se unir. E o que vai acontecer? Haverá um tempo de perseguição. Parou de passar aqui meu slide, por quê? Por isso Jesus disse lá em João 15,16: não fosse vós quem escolhesses a mim, antes eu vos escolhi. Todos nós fomos predestinados à salvação. Agora, essa predestinação, ela pode ser resistida. Você pode dizer não. Mas todos somos predestinados para a salvação. Deus escolheu a mim e escolheu a você. E ao encerrarmos o nosso culto de hoje, eu queria que você testemunhasse mais um dos milagres que Deus tem feito nos dias atuais. Há 19 anos atrás, uma juvenil cristã amava Jesus e gostava de ensinar a Bíblia. E essa juvenil, chamada Elisiene, deu estudos bíblicos para um garoto chamado Alessandro. Ela não era adventista.
mas falou da Bíblia e de Jesus. E Alessandro aceitou a mensagem e se tornou adventista. E foi batizado. Veja, ela não era adventista, mas deu estudos bíblicos para um garoto que se tornou adventista e foi batizado. Esse garoto cresceu e se tornou pastor adventista. E sabe o que aconteceu 19 anos depois? Nessa semana do Adorai, na quarta-feira, essa Elisiene estava assistindo o Adorai. E depois de 19 anos, sabendo quem são os adventistas, conhecendo a mensagem adventista, tendo levado um de seus amigos ao batismo na igreja adventista, quarta-feira, o Espírito Santo alcançou o coração dessa menina. E sabe o que você vai testemunhar hoje aqui? O pastor que ela converteu na infância vem para batizá-la. E eu queria convidar agora que a Elisiene e o pastor Alessandro entrassem no tanque batismal. Que história impressionante. Elisiene, você deu estudos para esse garoto quando ele tinha 10 anos. Ele se batizou na igreja adventista, continuou os seus estudos, se tornou um pastor e 19 anos depois, ontem de ontem, você estava assistindo a semana do Adorai e Cristo fez um chamado para a sua vida. O pastor me contou que na mesma hora você mandou uma mensagem para ele, não foi? Pedindo para que ele te batizasse. E aquele garoto que você levou aos pés de Cristo há 19 anos, hoje tem autoridade espiritual para batizar você. Que coisa impressionante. Como o Espírito de Deus trabalha. E eu tenho um convite a fazer. O primeiro convite vai ser para você que está aqui no auditório. Pode tirar esse púlpito aqui agora? Você também se sente alcançado por Cristo? Ao longo dessa semana, Deus tem falado ao seu coração e tem apelado várias vezes para você. Você não quer aproveitar essa noite, em circunstâncias tão favoráveis, e entregar o seu coração a Cristo e tomar a sua decisão pelo batismo? Deixa eu falar com você que está me assistindo aí na igreja. O Espírito Santo tem trabalhado na sua vida, e isso não começou agora. Cristo escolheu você tem muito tempo, mas nessa noite, Ele vai dar a você mais uma oportunidade de você se entregar a Cristo. Eu não sei. Essa pode ser a sua última oportunidade. Querido pastor Alessandro, que alegria para você nessa noite poder batizar a Elisiene. Querido pastor Alessandro, como ministro do Evangelho, obedecendo a ordem de Cristo, nessa noite você vai ter a alegria de batizar a Elisiene, que há 19 anos te apresentou Jesus. Por isso, para perdão, Elisiene, dos teus pecados, para que teu nome seja escrito no livro da vida, o pastor Alessandro te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês que vieram aqui à frente, eu queria fazer uma oração especial por vocês. Feche seus olhos. Pai Santo, não é fácil levantar e vir aqui à frente. Não é fácil dar esse passo em direção a Cristo. Mas para quem iremos nós, senão para o Senhor? Não temos outro Deus a quem servir, senão ao Senhor. Por isso, abraça, Senhor Deus, todos esses que aqui vieram, entregando suas vidas a Cristo e se decidindo pelo batismo. Abençoe também aqueles que estão em nossas igrejas agora, que ficaram de pé. Que o Teu Espírito Santo abrace cada um deles. Também estes que nos ouvem pela Rádio Novo Tempo e que agora tomaram suas decisões, também os abençoe. E também os amigos internautas que agora decidiram-se por Cristo, queira abençoar também cada um deles. E permita, Pai,
que a obra que o Senhor começou em nosso coração, em breve ela se conclua e que Jesus volte para buscar a todos nós. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça. Permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim, permaneça.